Olá, caros membros do Cartas Psicografadas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Danilo e hoje teremos a apresentação especial da nossa querida Mari. Cheguei! Bem, vocês já conhecem ela é a nossa principal estrela do Cartas Psicografadas. Parece. E agora aqui estamos invertendo os papéis. Estou desse lado e vamos fazer a entrevista com a Mari e saber como que tudo começou, né, Mari? Uhum. Então, por favor, conte um pouco de sua história. No outro vídeo, sejam bem-vindos, né, ao canal, um vídeo exclusivo para os membros. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse conteúdo com vocês. Como nós no vídeo anterior a gente falou, o Dani falou sobre a história dele, e a gente pensou de eu estar contando um pouquinho da minha também, para a gente iniciar esse conteúdo e depois a gente vai trazendo mais outras coisas. Inclusive no último vídeo foi muito interessante porque várias mães vieram falar com a gente sobre o que o Dani falou da infância dele. Então, várias mães que têm os filhos que tiveram as mesmas experiências que o Dani teve, se sentiram assim muito acolhidas e disseram que ajudou com as crianças, né? A experiência do Dani ajudou elas a lidarem melhor com os filhos. Achei interessante, queria até comentar e agradecer que você veio aqui e falou sobre a sua infância, se abriu, aceitou participar. Obrigada. De nada, amor. Eu fico lisonjeado de poder participar aqui do Cartas e ajudar essas pessoas através do meu relato aqui. Você viu? E ajudou bastante gente, né? Muito importante. O relato mais sincero que eu pude dar aqui. Eu senti até que ficou faltando algumas coisas, mas vamos trazendo aí conforme os vídeos vão se desenrolando, né? A gente vai trazendo as novidades, né, Mary? Sim. E achei bem legal, assim, bem legal. Eu tenho ajudado muita gente, amor. Então, ó, se inspire, né? E venha sempre aqui com a gente. Olha, eu conhecendo o Dani pra ficar aqui com a gente. Ele vai ficar, né? Vamos trabalhando aqui, vamos trabalhando. Então eu vou começar a contar. Se lembrar de alguma coisa, você me fala. Como vamos lá? O nascimento, né? O nascimento é bom, amor. Comece com o nascimento. Eu nasci prematura. Com acho que minha mãe me falou, acho que foi 7 meses ou 6 meses e meio, alguma coisa assim. Aqui é contado por semanas, né? Eu não sei. Mas mais ou menos uns 7 meses assim de gestação. E foi uma cesariana. E quando eu nasci com uma formação no pulmão. E na hora do meu nascimento, eu vou falar os detalhes assim, porque depois, em meditação, eu me lembrei exatamente da hora do nascimento que eu vou contar para vocês. E antes de eu me lembrar, lá na frente, quando a gente começou, né, a psicografia, eu recebi uma cartinha do mentor, né? Aí eu ia falar isso falando agora. assim, pergunta, né, para sua mãe a história do seu nascimento, porque ela vai te contar. E aí, vou contar pra vocês essa história, né? Acho que deu pra entender, né? A sequência dos fatos. Mas vamos lá. Que eu descobri porque veio essa carta falando isso pra perguntar pra minha mãe, né? Eu até comentei com o Dani. O dia que a gente recebeu a carta, eu mostrei pra você, né? Amor, e eu li e falei, nossa, o que será que aconteceu, eu lembro, né? que você até ligou e confirmou com ela, né? Ela foi falou, isso. É verdade, não sei o que, aconteceu mesmo. Aí eu perguntei, né? O que aconteceu? Porque na carta veio falando assim, que a gente veria, assim, muita coisa, né, bonita, muitas transformações, e que a gente estava muito desesperançoso, assim, eu principalmente não sabia como lidar muito bem com as coisas, a questão da psicografia, e essa carta veio como um incentivo para que a gente fizesse esse trabalho aqui que nós estamos fazendo hoje, porque eu não queria, né, amor? Isso nós vamos contar no outro vídeo, né, inclusive, que nós vamos falar sobre o começo do Cartas, mas vamos lá. Origem do Cartas. Mas vamos lá, senão eu vou ficar aqui falando 3.000 horas. Então, no meu nascimento, eu nasci praticamente morta, me deram como morta,
E aí eles me colocaram no local ali, que é uma pedra de granito, onde fica, né? Hoje eu acho que já tá mais humanizado, na época tinha esse costume. E tá tudo bem, os médicos trataram super bem, a minha mãe, uma equipe médica maravilhosa, a gente tem que agradecer muito a medicina. E aí, o que aconteceu? Eu nasci toda roxinha e a minha mãe na maca ali, né? E aí eu lembro disso, eu me lembrei depois que aconteceu tudo isso que eu falei pra vocês, que eu olhei assim, eu dei um respiro, me lembro, eu tive essa lembrança na meditação depois da carta e depois que a minha mãe me contou também. E aí eu lembro que eu olhei pro lado assim, mexi a cabeça e vi os olhinhos da minha mãe. E eu lembrei disso lá na frente, eu tinha até um conflitinho com a minha mãe, a gente, né? E aí depois nós vamos fazer outro vídeo também falando sobre conflito familiar. E lá, nós temos tanto conteúdo, né, pra fazer. Teve o sopro da vida também, amor. Na cartinha veio escrito que a gente recebeu o primeiro milagre no dia do nascimento, que foi o sopro da vida, né? Que estavam presentes alguns mentores ali. E aí, foi isso. E eu olhei pra minha mãe viu que eu me mexi, ela gritou pros médicos assim, não, ela tá viva. E aí foram os médicos me socorrer e fazer os socorros ali e tudo mais. Aí eu chorei, fiquei internada por um bom tempo. E me recuperei, hoje eu não tenho nada, né? A gente fala até brincando aqui entre a gente que a Mari já esteve lá do outro lado. Por isso que é mais fácil falar com o outro lado. Ela já esteve lá logo no nascimento, né, amor? E é interessante, porque pra mim é mais fácil mesmo falar com o lado de lá. Os desencarnados. É mais fácil, tem um amor, assim, pelos desencarnados, assim, enfim, eu acho que deve ser isso mesmo. Deve ser isso. Às vezes, quando alguém pergunta de alguma consulta, fala assim, Mari, você não lembra de mim? Eu falo, tal, ente querido, eu lembrei. Então eu tenho mais facilidade mesmo. Mas você dá pra lembrar do ente mesmo que da pessoa, né? E aí cresci, né? Minha mãe relata que desde os primeiros anos de vida, assim, eu não tinha clarividência igual o Dani, assim. Foram poucos episódios, assim, que eu me lembre. Mas a minha mãe me fala que eu tinha muito amiguinho imaginário, eu sempre gostei muito de falar, né, e tal. Escrevi também muito cedo. A Mari gosta de falar. Quando eu não faço live, o Dani fala assim, acho que você tá precisando fazer a live. Eu vou falar um pouco com vocês, porque senão ela fala bastante aqui em casa. Ele falou, hoje você tá falando, você não fez live. Né? E, enfim, minha mãe fala que eu conversava muito assim com amigos imaginários, que acredito eu hoje que seriam os mentores. Com certeza, né? Provavelmente. E eu sempre tive muita facilidade na questão de literatura, na questão de escrever, ler. Só isso, assim. As outras matérias, matemática, nossa, isso não é comigo, mas ler, escrever, assim, sempre gostei. E eu lembro que eu fui criada na igreja evangélica, né? Toda a minha família é congregação cristã no Brasil, né? Especificamente. E eu lembro que a gente ia no culto, era sagrado, a gente ia de quarta, sábado, domingo de manhã, que eu participava da reunião das crianças, e no domingo à noite. E eu sempre via, assim, quando criança, tipo a aurazinha, assim, não do pastor que estava na frente, mas também dele, mas eu via como se fosse uma silhueta do lado do pastor. Eu falava, mãe, o que é isso? Aí minha mãe falava, acho que eu nem te contei isso, né? Aí minha mãe... Não é do que sua mãe falava que era anjo? Era anjo, é. Aí ela falava assim, é os anjinhos. Eu, ai, que bom. Então foi legal. Tem gente que fala assim, precisa ser espírita desde o começo. Daí fala, não, porque eu tive uma leveza muito grande da clarividência, né? Eu falei, olha que legal, é os anjos, né? Não importa, né? A gente geralmente segue a religião dos nossos pais, né? Geralmente é passada pra gente, a gente, conforme fica mais velho, decide, né? Então era o que você tinha, né, amor? Ali inicialmente, a primeira experiência, né? Boa, e não é porque você tá indo numa igreja que você vai deixar de ser médium, exatamente, né? por você isso vai ser mesmo. médium em qualquer lugar, né? E foi legal a minha mãe ter falado isso, assim, porque ela não tinha esse conhecimento espírita, mas olha, foi muito interessante ela ter falado, os anjos. Então eu achei tudo muito bom, assim, leve. E aí foi passando o tempo, na adolescência, aí parou, aí eu não tive mais episódios de clarividência, na adolescência eu acho que para por causa da rebeldia, né? Alguma coisa Só assim. que na adolescência eu sentia muito, assim,
que nem você, episódios de raiva, explosão emocional. Até há poucos anos atrás, assim, eu era muito sensitiva, assim, sempre senti muito as pessoas, assim, a energia das pessoas, o sentimento das pessoas. E assim, e eu não sabia que era das pessoas, eu achava que era comigo. Então, o médio sensitivo, você também passou por isso, né, no teu relato. Então, eu sentia muita oscilação de humor. Começava o dia ok, aí na manhã já, nossa, nervosa, já deprimida e nervosa de novo e bem de novo. Então, era aquela oscilação de humor que no dia era aquele desgaste. Até que foi passando, né, assim, até que eu conheci o Dani, que foi o divisor de águas, né? E aí o divisor de águas, assim, eu acho que é o multiplicador de águas, né? Da minha vida. Aí a gente se encontrou por acaso, né? A gente se encontrou por acaso. E o nosso encontro não foi online, foi online, presencial mesmo. Somos um casal da moda antiga, pessoal. E somos novinhos. Nem um pouco. E aí, nem um pouco, tá saindo os cabelinhos brancos. E aí, e a gente se encontrou e ele foi me percebendo essa oscilação de humor, né? TPM, tinha muita TPM. Foi. E ele falava, ora! E aí ele foi me ensinando o reiki, né? Como a gente contou no outro vídeo que tinha muita dor de cabeça, aí eu coloquei a mão, que ele me falou, você pode! E aí eu coloquei a mão na... O reiki, ele ameniza muito, né? O sofrimento. Às vezes também a gente sofre um pouco de azia dormindo, daí dorme se aplicando reiki, que dá uma melhorada incrível. Refluxo, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Pra mim foi mais o emocional e o físico também, por causa das dores. O emocional é o mais difícil, né, de trabalhar, sim. Porque a gente tem altos e baixos na vida, né, mas só que é o mais difícil. E eu acredito que eu tenha sido, sim, muito obsediada também, porque eu não tinha conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, que é uma mediunidade, sensibilidade, que você é médium empata, que você é médium sensitivo e médium de cura quando começa a fazer o reiki, porque é através da imposição das mãos, aí você fala, opa, entendi. E aí você não tá mais suscetível a isso, você se equilibra. E interessante que eu nunca mais tive TPM, né? Olha, graças a Deus. A Mary ficava brava. Coitado. Mas melhorou bastante. O meu relato aqui é que vocês aí, mulheres, que sofrem de muita dor por causa da TPM, nunca mais né? Cólica também, né? Nunca mais. Assim, olha, eu vi na Mari, a gente sofria com esses períodos, tanto ela como o casal, né? Porque gerar uma irritabilidade, sabe como é, pessoal? Os meninos vão entender. Os esposos que estão os namorados, noivos. Ou seja, então melhorou bastante a qualidade de vida, e também sempre que ela sentia dor estava se aplicando o reiki. Depois de um tempo o reiki se torna algo que fica rodando na gente, né? A energia sempre tá rodando e realmente melhorou bastante. Amor. Mas volte para a sua história, Mary. Não fuja da história. Se eu tô esquecendo de alguma coisa. Aí começou a mediunidade de sensibilidade muito grande. Será que eu conto aquele episódio que eu tava na rua, assim, e teve a questão da telepatia, do mercado? Conta. Tá. É importante. Aí a sensibilidade foi aumentando, só que mais equilibrado, mais leve, por causa do reiki, né? Mais leve. Mais leve. Aí eu fui estudar, fui fazer curso de reiki, eu me tornei docente em reiki, tanto que eu ministro o curso de reiki aqui pra vocês por conta disso. Fiz até a faculdade, né, amor? Foi a faculdade. Fui na Universidade Holística do Brasil, lá que eu me formei como docente em reiki, né, mestre em reiki. Hoje não se fala mais mestre em reiki, se fala docente em reiki, mas fui lá, tal. Foi um longo período. Ia para São Paulo fazer curso, enfim, no Hospital das Clínicas, fui visitar o Hospital Boldrini, né, que tinha o reiki. Enfim, foi uma longa trajetória de busca, de aprendizado. Até então não tinha aparecido a psicografia. Isso, né? É uma coisa importante que você falou, porque os vídeos que a gente faz aqui, pessoal, a gente não quer convencer ninguém. A gente quer só abrir a mente de vocês para que vocês percebam o que a gente está dizendo.
Da mesma maneira que a gente conseguiu perceber e Sim, evoluir e sim. fazer as coisas através do estudo, Sim. é essa mesma mensagem que a gente tenta passar aqui no canal, não é? Nada mais é do que a gente saber o que acontece com a gente. Exatamente. Né? Porque aí você vive mais leve, mais equilibrado. E tudo isso antes da psicografia, mas depois da psicografia, aí que realmente a gente ficou ainda mais tranquilo, né? Daí se você terminou os cursos, né? Isso, fez os cursos, isso. daí você fez o quê? Daí, aí veio a psicografia. Daí Eu começou comecei a psicografia. Só antes de eu falar da psicografia, falar de um episódio que teve de extrema sensibilidade, que foi o episódio de mais sensibilidade que eu tive. Falar do mercado. Nossa, e assim, e às vezes eu tinha oscilação de humor, tava tendo alguma conflito em algum local, e eu sentia assim mal, fisicamente, assim, às vezes eu ficava até de cama, né? E eu falava, gente, o que será que é isso e tal? E aí a gente foi descobrindo que era energético, que o médium sensitivo sente não só a energia e o sentimento das pessoas em volta, mas pode sentir do planeta inteiro. E aí a gente descobriu a boa ação, que é o quê? Quando a gente sente essa oscilação de humor, a gente pratica o quê? Uma oração, um envio de reiki. Quantas vezes que nós enviamos reiki para algum local que estava passando por conflito? Lembra? Muito no passado, lembra? Muitas vezes. E aí isso foi tornando a gente mais tranquilo, mais equilibrado. Não tinha até as questões familiares, traumas. A gente foi se desligando de tudo isso. Aí teve um dia que eu estava andando na rua, e aqui tem um local onde antigamente tinha muito, assim, venda, assim, várias barraquinhas vendendo. E eu lembro que eu tava com o Breno, com o meu menino, e tava chovendo, assim, a gente tava tenso, querendo andar, sair de lá logo. E eu lembro que eu comecei a ouvir, assim, todo mundo que passava, assim, e o Dani teve a mesma experiência no mercado, depois você conta, Aconteceu no mercado. A mesma experiência. Até foi engraçado, porque depois você conta. Que você falou que você queria afinar um pouco mais a mediunidade, aí toma, foi no mercado. Exatamente. Mas depois você conta. Aí eu comecei a sentir o sentimento da pessoa. Parecia que as pessoas passavam perto de mim, elas estavam de boca fechadinha, mas eu senti o que elas estavam sentindo. Tipo assim, ai, tô com raiva do meu marido. Ai, tô com isso. Outra pessoa mais tranquila. E foi um episódio de extrema sensibilidade, assim, um dos mais assim profundos que eu já senti, e a partir daí começou a equilibrar um pouco. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem esse descontrole da mediunidade, a gente vai equilibrando com o reiki, vai tornando isso muito mais leve e prazeroso, porque se você tem uma mediunidade, é óbvio que você tem uma missão. Porque se você vai sentir algo, é claro que o objetivo é o quê? Se você, não é só a parte ruim, né? É assim, a parte ruim é quando a gente não tem conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você usa isso para ajudar. Por exemplo, a consulta. Usa para ajudar as pessoas na consulta, né? E o Dani também, né? Ele faz bastante sessão de reiki voluntária com os familiares, com conhecidos. Então, serve pra gente sentir o que o outro tá sentindo e ajudar, sempre né? que a gente percebe que alguém está meio abalado energeticamente, né? Ele meio que a gente tenta ajudar, né? Tenta ajudar. E às vezes a gente sente o que a pessoa tá sentindo e a pessoa nem falou, né? Complementando o assunto do mercado, né? O que aconteceu comigo foi parecido. A gente estava no mercado, um dia um pouco cheio de pessoas, e a gente começou meio que... eu comecei a sentir o sentimento das pessoas. Se a pessoa estava com raiva, se a pessoa estava desequilibrada. E no começo é muito confuso, né? Você não consegue entender direito o que está se passando. Às vezes você acha que é até com você. Mas são as pessoas que estão passando à sua volta. A gente até foi embora meio fugido de lá, assim, porque eu tava meio... foi bem, assim, forte, né? Mas eu acho que tudo que a gente vive, assim, tem um sentido, né? Tem um sentido. E o médio de cura, ele não pode se isolar, né, do mundo, assim, né? Tem que ajudar mesmo, assim, da forma que pode, né? Conta sobre o mentor. Como foi com o mentor? Tá, da psicografia, né? Tá. Aí eu tava passando por um período, assim, de aprendizado, e eu não vou dizer pra vocês que eu tava bem, porque eu não tava emocionalmente ainda estável. E eu lembro que eu tava cansada já, sabe? Assim, cansada de ficar nessa instabilidade, porque eu resistia muito a aprender sobre a espiritualidade. Inclusive, o Dani me ensinava sempre, falava,
faz isso, faz aquilo, me ensinava as técnicas e eu nada, né? Não fazia. A gente aprende com sofrimento, né? E realmente eu cheguei no limite. Aí eu fiz uma oração. Eu lembro que eu fiz uma oração olhando assim na janela pro céu. Falei, meu Deus, me ajuda, eu não quero mais sentir isso. Se eu precisar, olha só que arrogância, né, que ego. Se for preciso eu viver minha vida praticando caridade, que assim seja. No fundo já sabia, toma. Né? E eu pede que você ser toma. junto, né? E foi muito interessante, porque uma semana depois o mentor, eu acho que eu tava esperando isso, a entrega, né? Aí o mentor escuta assim, auditivo mesmo, fisicamente, não é o outro sentido que nem foi da telepatia no mercado, que a gente escuta na cabeça, né? Que é uma outra forma de mediunidade, que é a telepatia. Foi no ouvido, como eu tô falando aqui com vocês, assim, vamos psicografar? Da onde você tira essa frase, Carelli? Vamos almoçar? Por isso que eu gosto da mulher do meme de vamos almoçar. Foi desse jeito, mas não foi assim. Vamos psicografar? Vamos psicografar, foi desse jeito, assim. E foi igual a moça do tique mesmo, do vamos almoçar. Mas não foi tão assim, não. Foi vamos psicografar. E aí eu falei, nossa, mas que isso, né? Aí eu fui pesquisar no Google, vi mais ou menos o que tinha, assim. E aí eu escutei novamente, assim, todos os dias, à noite, em determinado horário, você vai sentar. E aí me ensinou os materiais, a folha sulfite, o lápis, o copo de água, me ensinou a fazer uma sessão mediúnica. Muita gente acha, né, amor, que eu participo, assim, de mesa, participei de mesa no centro, que eu aprendi a psicografia no centro espírita, e não foi assim, eu aprendi com um mentor em casa. E eu nunca participei de uma mesa no centro espírita kardecista. Nunca. Inclusive, a gente até tava querendo ir pra... O Dani já, né? Você já participou? Já participei de umas 3, 4. Eu nunca. E a gente até tava tentando ir participar, mas com a pandemia aí não foi muito... Não foi possível. Não foi possível ainda. Mas nós vamos. E aí eu comecei, né? As primeiras cartinhas não saiu legível. E aí comecei. E aí recebi durante um ano as cartinhas, nós recebemos do mentor. Aí eu contei pro Dani, né? Aí eu cheguei um dia, sentei no sofá assim e falei, olha, preciso te contar uma coisa. Aí ele ficou assim, assustado. Ele falou, nossa, isso aqui será que tá acontecendo? E eu não tinha contado pra ele, porque eu achei que eu tava ficando doida, né? Eu não tinha conhecimento espírita, assim, que a gente tem da psicografia das mediunidades no Livro dos Médios, por exemplo, né? E eu não tinha, achei que eu tava, né, ficando maluca. E ele falou, não, aí eu contei pra ele, né, eu falei, olha, eu acho que eu tô psicografando, porque a palavra começou a fazer mais sentido pra mim, né, e assim, eu não tinha mesmo, eu nunca tinha pesquisado sobre psicografia, eu não sabia mesmo nada a respeito. Eu me lembro que foi um período bem de ansiedade, um período bem complicado, até as coisas... porque vocês veem hoje, né, a Mari aqui fazendo live, lendo as cartas, é um trabalho muito bonito, muito legal. Mas até chegar nisso foram bastante tempo de evolução, né, amor? Até compreender, até ter clareza nas cartas, até ter clareza em ouvir o mentor, né? Foi uma grande passagem. E como você soube que realmente era isso? Ah, tá. Nossa, legal. Foi até se lembrar de outra coisa, mas eu acho que é isso que você perguntou. Aí eu falei pro Dani que eu tava psicografando, e aí ele falou assim, não, vamos no centro espírita buscar orientação, é um local onde você vai saber o que tá acontecendo. Que era o centro espírita, que o meu mestre de reiki, seu Fernando, mostramos a foto dele aí, no vídeo passado, foi ele que nos indicou, que ele já era o mestre da energia, seu Fernando já tava velho no reiki, né? Já. E daí ele indicou pra gente e a gente sentiu que era um local realmente de confiança. Sim. Depois você lembra de falar que ele ajudou a gente quando a gente estava ansioso, que foi vindo as cartas que o trabalho seria feito. Então, aí ele me levou no centro espírita e o mentor já tinha assinado a cartinha, porque no começo eu não sabia quem era o mentor. Eu ouvi a voz dele e aí, o dia que ele assinou a cartinha, explicando tudo como seria o trabalho, foram vindo várias cartinhas explicando tudo que a gente está fazendo hoje. Então, tudo foi direcionado pelo mentor. Tudo. Nome, tudo.
E até hoje a gente pede, antes de começar um novo trabalho, a gente pede pro mentor o que ele pode Sempre buscando orientar, a orientação, né? Pra gente Buscando fazer tudo orientação. dentro da moralidade, Exatamente. dentro da, né, com cuidado, com esse discernimento. Então, aí ele me levou no centro e a médium que estava lá no centro, inclusive hoje a gente faz a doação da renda arrecadada dos livros para aquele centro lá. E aí a médium, ela falou. Eu falei, olha, eu tô psicografando, né? Falei pra ela, não sei se eu tô ficando doido, porque eu ainda tinha isso na cabeça, né? Essa crença, ai que besteira, né? E aí ela me falou, ela falou assim, claro que você tá psicografando. Ela falou assim, o seu mentor... Aí ela deu uma olhadinha assim do lado, o mentor, o Dani sentiu. Conta porque você sentiu isso. Ah, é verdade. O centro tem uma salinha, né? Mais restrita, onde a pessoa vai fazer a consulta ali com a moça, né? E eu estava fora da sala esperando a Mary com a bolsa dela aqui debaixo do braço. Verdade. E eu senti como se tivesse explodido alguma coisa, assim. Como a energia tivesse, tipo, se dissipado, assim, mas muito forte, um negócio muito forte. Eu falei assim, nossa, eu até pensei comigo, eu falei, o que será que tá acontecendo lá dentro? Eu pensei, a gente geralmente já pensa no pior, né? Eu pensei, nossa, e na verdade que será? não, né? E eu lembro que ela olhou do ladinho assim, e ela falou, não, claro que você tá psicografando. Aí ela olhou do ladinho e falou assim, o seu mentor, e ela olhou mesmo, ela viu o mentor, sabe? Ela é uma médium extraordinária. E ela falou assim, o seu mentor é fulano de tal. Ela falou, se fosse você, ela me deu uma bronca. Ela falou, ela tava incorporada com o espírito Dr. Ismael, que é o espírito que ajuda ali, né, nos trabalhos mediúnicos. Essa médium, ela incorpora vários espíritos durante a semana. Sim. E ajuda a comunidade, conforme a sabedoria que o espírito doa para ela naquele momento. Sim, nossa, ela é demais. Ela é muito incrível, ela passa muitas horas incorporadas. Muitas. Tipo, uma manhã inteira incorporada, ela realmente é uma pessoa, um dia a gente chega lá, né? Maravilhosa. Um dia a gente chega lá. Sim. E a gente não vai dizer nada sobre o centro, porque pediram para não dizer. A gente não pode dizer onde não pode, pessoal. Sim. Não pode. Eles têm uma certa privacidade, um certo... Sabe, assim... um outro estilo de trabalho. Sim. É um outro estilo de trabalho que a gente vai respeitar, porque foi pedido pra gente. A gente já perguntamos lá, né? Se a gente podia divulgar, fazer bastante gente lá, né? Pro centro crescer, eles falaram que não querem isso. Daquele jeito mesmo. Que eles querem ficar daquele jeito. Então, não divulgamos aqui, pessoal. Sinto muito. Enfim. E aí, mas o centro é aberto ao público, né? Aqui, né? E o pessoal vai lá buscar ajuda. Então, aqui pra cidade mesmo. Então, é que ela não quer questão de filmagem, fama, essas coisas, né? Fama, então, é muito, assim, muito bonito o trabalho deles. Então, aí ela falou, o mentor é fulano de tal. Ela falou, se fosse você, eu iria cumprir essa missão aí, porque você vai estar enrolada se você não cumprir. Eu não tinha pensado nisso, eu não pensava nessa questão. E eu fiquei assim, em choque. Ela falou assim, olha, eu falei, e aí, como que eu faço? Eu venho aqui, psicografar aqui, que eu já fiquei assim, né? Como que eu resolvo isso? Você vai me ensinar? Ela falou, não, melhor mentor para te ensinar a psicografia que esse não há. Então você vai aprender com ele. Em casa. E eu falei, gente, nenhum sem espírito? Eu falei pra ela, eu vou aprender. Ela falou, não, nenhum, você vai aprender em casa, seu trabalho ela falou, se você quiser ir, você vai, mas não tem necessidade. Esse o caminho, não tem necessidade. E eu falei, puxa vida, e agora, né? E foi tudo diferente, né? Porque geralmente as pessoas vão ao centro. E aí eu comecei a receber as cartinhas, e a gente foi começando a receber umas cartinhas, assim, do mentor durante esse ano todo. Coisas que iriam acontecer, preparando a gente para hoje estar fazendo aqui esse conteúdo. Imagina que a gente imaginava, nem sabia que ia colocar na internet, nem nada disso. Nunca pensamos. Mas isso é para o próximo vídeo. Sim, que é do Cartas, né? Que daí já começa. A partir desse momento, foi aí que demos origem a. Não a partir desse momento, logo teve um período um pouco maior aí, de acho que uns 2, 3 meses, né? Alguns meses. Mas foi um ano recebendo carta do mentor. Foi um ano até a gente montar o canal, amor? Foi tudo isso? Eu achei que tinha sido menos. Não, foi um ano. É que foi muito intenso mesmo, assim, mas foi um ano.
Então foi um ano psicografando foi. pra, tipo, vamos dizer, pra ninguém, né? Tipo assim, Sim. ninguém lia as cartas, Era as cartas só pra orientação. Só virava aqueles bolos de papel assim e tal. Era mais. E era pra nossa orientação. Era mesmo. pra gente, né? Algumas cartas eram pra não gente. Não vinha de gente querida. E não vinha de gente querida. Depois daí que começaram a vir, né? A hora que a gente estabilizou, a hora que a gente então, foi ou seja, foi um ano de treino. Só você e o mentor vindo cartas pra gente. Esses dias, lembra que a gente recebeu uma carta não tem muito tempo, faz acho que uns 3, 4 meses, que o ser humano é assim, vai ficando vaidoso, né? E aí eles dão uma cortada na verdade, porque o trabalho mediúnico precisa ser na simplicidade, né? E aí a gente recebeu uma cartinha falando assim, olha, agora você está efetivada, começou o trabalho, seja bem-vinda. Acabou o treino, depois de um ano acabou o treino. Mas foi esses tempos agora. Foi esses tempos? Então foi faz mais acho que uns 2 anos, 3 anos por aí. Eu acho que foi. Quanto tempo faz, será? Acho que faz um ano. A data exata, 6 meses, um ano. Eu sei. Vamos falar assim, a gente vai falar besteira aqui as datas. Eu não sei direito. Só que já tava fazia tempo. E aí eles sempre vão nos orientando dessa forma, assim, para que a gente faça sempre um trabalho com humildade, um trabalho, assim, sincero. E foi dessa forma que foi acontecendo. Foi assim. E quando a gente recebia nesse período a carta, a gente ficava muito ansioso, porque imagina, o mentor te preparar para o que vai acontecer para o trabalho, e assim, não por curiosidade, nada disso, mas por necessidade. Porque imagina, hoje a gente não ia saber lidar, né? Gerava muita incerteza, né? Gerava muita incerteza, isso. Mas com o passar do tempo, as cartas foram acontecendo, né? Foi acontecendo. O que foi dito foi acontecendo, Sim. O trabalho foi aumentando, Sim. Foi ficando cada vez mais prazeroso, né, pra gente. E eu lembro fazer, que a gente corria lá no seu Fernando. Inclusive estou aqui, né, Mary? Eu ficava só nos bastidores aqui. Pois é, e eles só falaram... a câmera e o mentor mandou na cartinha que ia acontecer isso. Agora que eu tô lembrando. Nossa. Falaram? Vamos ler essa carta depois. Falaram. Nossa, eu tô tendo agora a lembrança dessa E mais cartinha. Alguma coisa da sua história, meu amor? E acho que é só isso, né? Acho que seria isso mesmo. Por hoje. Eu acho que acaba aí mesmo, porque daí depois disso já começa o vídeo do cartas psicografadas. Mas é bem isso mesmo. Né? Então é isso, amor. Você queria acrescentar mais alguma coisa para nossos membros? Obrigado, membros! Não, eu queria agradecer pelo carinho de vocês. E tô muito feliz de estar aqui junto com o Dani, né, contando as nossas experiências. É um momento, assim, de mais proximidade, assim. E tá legal porque tá fazendo a gente lembrar das coisas. Da história, né? E deixem aí as perguntinhas, se vocês quiserem, ou sugestão de vídeo, que a gente vai fazendo. É verdade, pessoal. Precisamos de conteúdo. Mandem pra gente o que vocês querem aí, o que vocês querem saber da espiritualidade que a gente tenta explicar pra vocês. E a gente tá fazendo exclusivamente isso pra presentear vocês mesmos, sabe? Assim, como um gesto de carinho para com vocês que estão apoiando o canal. A gente se sente muito grato por esse apoio. Muito obrigada. Vamos juntos, amor. Juntinho. Então, tchau, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.